Vai começar o Negócio Rural. Patrocínio Sicredi, crédito, consórcios e seguros para o seu agro prosperar. Sebrae, se tem transformação, tem Sebrae. Se tem Sebrae, tem propósito. E Orvel, a sua concessionária Renault no Espírito Santo. Oi gente, bom dia! Bem-vindos ao Negócio Rural. Hoje a gente desembarca em Santa Teresa, a terra dos colibris. A ciência dita o tom do programa desta semana. Vai ter pesquisa com beija-flor, pesquisa com primatas, pesquisa com anfíbios. Olha, se eu fosse você, não perderia, porque o programa de hoje está imperdível. Do início da terra até o fim do mundo, o agro tá em tudo. O adubo da vaca nós transforma em lucro. O agro tá em tudo. O café que te acorda pra trabalhar duro. O agro tá em tudo. Santa Teresa abre a porta com aquele charme de sempre. Estamos na região dos imigrantes, no coração do Espírito Santo. Esta é a primeira colônia italiana do Brasil, uma cidade que respira história e natureza. E por falar em natureza, pouca gente sabe que Santa Teresa carrega um título carinhoso, a Cidade dos Colibris. E esse título nasceu das mãos e da paixão de um morador ilustre. Se hoje Santa Teresa é conhecida como a cidade dos colibris, é muito desse trabalho do Augusto Ruski? Totalmente. O Augusto Ruski, pelo trabalho dele com os beija-flores, principalmente pelas experiências dele com criação e reprodução de beija-flores em cativeiro, ele fez muito sucesso no Brasil e no mundo. Augusto Ruski, na época dele, era uma espécie de popstar. Recebia muitos políticos, cientistas, artistas, personalidades do mundo inteiro. Aqui nesse lugar que a gente está vendo, foi palco da recepção de muitas celebridades, muita gente importante, vamos dizer assim, da época dele. E por conta desse trabalho, ele ficou conhecido internacionalmente como o homem dos beija-flores, o rei, o pai dos beija-flores, várias coisas desse tipo. Então, a partir daí, Santa Teresa, que é uma cidadezinha pequenininha no interior do estado do Espírito Santo, começou a ser conhecida nacionalmente e internacionalmente, graças a esse trabalho do Augusto Ruski. E é aqui, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, o antigo Museu Melo Leitão, que tudo ganhou vida. Antes de virar centro de pesquisa, esse lugar era uma fazenda. Esse aqui é o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que o Augusto Ruski, fundou em 1949. Mas antes dele ser o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, ele era a Chácara Anita, que pertencia aos pais de Augusto Ruski. Ou seja, era uma fazenda que virou uma área de estudo, um centro de pesquisa. Exatamente. Era uma chácara assim, com poucas árvores, algumas árvores frutíferas plantadas, alguns pés de eucalipto plantado, mas bem desmatado. Possivelmente foi uma fazenda, uma propriedade de café, não temos certeza, possivelmente. E que ao longo do tempo, depois que o Augusto Ruski transformou em uma instituição de pesquisa, uma instituição de ciência, ele foi progressivamente reflorestando, restaurando essa área. E tem uma curiosidade que muita gente nem imagina. Antes de ser o pai dos beija-flores, Ruski tinha os pés fincados na agricultura. Antes de ser
biólogo, conservacionista, estudioso dos beija-flores. O Rusk se formou em engenharia agronômica. Ele era engenheiro agrônomo de formação. E aí ele estudava as coisas relacionadas à agricultura, ele começou as pesquisas dele na zoologia, pesquisando insetos causadores de pragas na agricultura. Aline, olhando para essa quantidade de árvores aqui, a gente não imagina que há alguns anos atrás nada disso existia. Exatamente, Bruno. Há pouco mais de 70 anos atrás não existia essa pequena floresta urbana. Era um descampado isso aqui? Era praticamente um descampado, poucas árvores frutíferas, alguns pés de eucalipto, nada mais. Boa parte dessas espécies de plantas o próprio Rusk plantou. Muitas delas o Rusk plantou, principalmente as árvores maiores, mais antigas. E o resto foi obra da natureza mesmo, né? Dá para se ter uma ideia da quantidade de espécies de plantas, de árvores que a gente tem aqui? Nossa, Bruno, são tantas e tão diversas, é uma diversidade muito grande. Esse trabalho está sendo feito no momento, assim, um inventário das nossas árvores e arbustos. E no meio desta floresta urbana, um espetáculo silencioso acontece todos os dias. São dezenas, centenas, milhares de beija-flores cruzando o ar, a grande paixão do Rusk. E que hoje continua inspirando novas descobertas. Quando eu vim para cá, para o Instituto Nacional da Mata Atlântica, há 4 anos, eu vi que tinha uma lacuna de trabalhos, de conhecimento do beija-flor, que foi beija-flor, a espécie símbolo da cidade, do estado e objeto de estudo do Augusto Rusk. E no final das contas, esse instituto existe, o Museu Melo Leitão existe em parte por causa dos beija-flores, né? E aí, quando eu cheguei aqui, os beija-flores eles estavam meio que abandonados em termos de pesquisa, né? De vez em quando aconteciam alguns projetos, mas nenhum projeto continuado de extensão, de monitoramento e de descobrir novas informações sobre os beija-flores. Aí eu percebi que os beija-flores precisavam ser mais estudados aqui. E foi assim que nasceu a nova pesquisa do Mantovani, um trabalho que começa respondendo perguntas simples, mas fundamentais. A primeira pergunta que vem à cabeça é: os beija-flores ficam sempre aqui? Eles vêm para cá e ficam aqui sempre, todos os dias? Ou eles saem daqui? E quando eles saem, quanto tempo eles ficam fora? Quando que eles retornam? São perguntas ainda não respondidas. Uma outra pergunta bastante importante é: os beija-flores que vêm aqui, eles vivem quantos anos? A gente não consegue saber isso, não tem essa informação, né? O Rusk capturava beija-flores, criava beija-flores aqui nesse local, mas mesmo ele não fez um sistema de monitoramento contínuo que respondesse para ele quantos anos vivem os beija-flores na natureza. Ele sabia e ele mapeou quantos anos viviam os beija-flores no cativeiro. E hoje em dia, para você responder essa pergunta, quantos anos vivem os beija-flores, você teria que capturar cada indivíduo todo ano ou todo mês, causando todo o estresse que a captura causa. Então eu decidi desenvolver um novo sistema de monitoramento para evitar as capturas. Como funciona esse sistema de monitoramento? Bom, esse sistema ele funciona assim. Você, a primeira vez, captura um indivíduo, um beija-flor, e marca ele com um microchip, que é colocado debaixo da pele. Praticamente não causa dor, é a picada de uma agulha, né? Não é peso para ele carregar, porque ele pesa menos que centésimos de grama. O microchip ele tem vida eterna, ele vai durar mais do que o próprio beija-flor. E toda vez que o beija-flor microchipado se aproximar dos leitores, os leitores vão identificar cada indivíduo.
Você aí de casa deve estar curioso para saber o tamanho desse microchip que é implantado no beija-flor. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Gente, é tão pequeno que mal dá para ver na mão. Ô Mantovani, explica para quem está em casa como que ele é aplicado num animal tão pequeno, tão frágil como um beija-flor. Olha, esse microchip, ele é o resultado de muita miniaturização, né? Esse é um dos menores que existe hoje em dia. Ele pesa, só para ter uma ideia, 0,04 gramas, 4 centésimos de grama. É muito pequenininho, gente. Ele é super pequeno e ele vem esterilizado de fábrica, então a gente não pode tocar nele. Insere com uma agulha finíssima debaixo da pele do beija-flor. A gente puxa a pele e coloca debaixo da pele. O beija-flor praticamente não sente dor e já pode voar logo em seguida. A pesquisa começou agora, mas já dá pistas do comportamento dessas pequenas criaturas. Nós já percebemos que tem alguns indivíduos mais gulosos que vêm várias vezes no dia para beber água com açúcar e depois desaparecem e ficam semanas sem aparecer. E tem outros indivíduos que vêm 1, 2, 3 vezes por dia, mas vêm quase todos os dias. E tem indivíduos que ficam uma semana sem aparecer e aparecem de novo. Os indivíduos, eles são como nós, os seres humanos, eles têm atitudes, comportamentos diferentes. E o plano não para por aqui não. A ideia é levar esse conhecimento além dos muros do Instituto e contar com novos parceiros. A gente vai começar um processo de ciência cidadã, né? Em que os moradores vão colaborar para registrar esses dados. A marcação vai ser feita aqui. Aqui tem uma equipe que tem veterinário, biólogo, ecólogo, além da equipe de engenheiros, né? Mas moradores da cidade vão participar desse processo. E depois da cidade a gente pretende sair também para os campos, os campi das universidades e dos institutos de pesquisa, como os IFES do estado, a UFES. Então vai expandir de Santa Teresa para o estado do Espírito Santo e depois a gente espera que saia do Espírito Santo e vá para outros estados também. Pensou que acabou? Não acabou não. Daqui a pouco tem muito mais para você aqui no Negócio Rural. Ciência e cidadania podem ou devem caminhar lado a lado? Pois olha, aqui no Espírito Santo, em Santa Teresa, na região dos imigrantes, isso já é realidade. Sim, eu acho que necessariamente são segmentos que devem conviver, né? Esse movimento tem nome, Ciência Cidadã, uma forma colaborativa de produzir conhecimento. Sem dúvida. Hoje, na verdade, as pessoas elas já contribuíam com a ciência, né, há muitos anos e principalmente com muitos relatos, né, na área de biodiversidade, por exemplo, muitos relatos sobre a informação de um lugar diferente, de uma planta diferente ou de um animal, né? Então, as pessoas contribuem com as pesquisas há bastante tempo, mas recentemente essas pesquisas elas têm também incluindo as pessoas não só na coleta de dados, mas às vezes na formulação de novas perguntas ou durante todo mesmo o processo de uma pesquisa, desde a coleta da informação até mesmo a pensar as perguntas que a gente quer responder junto com a sociedade ou as análises dos dados em si. Tanto a Mariane quanto o João entendem bem do assunto, mas nesse enredo eles são coadjuvantes. O papel principal é do produtor rural. Você não ouviu errado não. O produtor é peça-chave para que essas pesquisas funcionem.
Eu coordeno um projeto que a gente intitulou de Cantoria de Quintal, que é um projeto focado em entender, antes disso, tá? Os sapos coacham, isso quase todo mundo sabe, né? Eles vocalizam, eles cantam. O que nem todo mundo sabe é que cada espécie de sapo tem um canto que é só dela. Então a gente consegue identificar uma espécie muitas vezes sem ver, só de ouvir. Ou seja, se você me envia um dado, uma gravação de um canto de sapo, me falando a data e o local, eu consigo saber qual espécie estava lá naquele dia, né? E aí a gente criou esse projeto, Cantoria de Quintal, em que as pessoas são convidadas a nos enviar gravações de sapo dos seus quintais, ou da praça da cidade, ou da beira de estrada, enfim, para a gente conseguir mapear melhor essas espécies no Espírito Santo. E é aqui que a propriedade rural vira a extensão do laboratório. O colaborador do campo, né, da propriedade rural, ele tem um conhecimento na prática enorme, muitas vezes, na maioria das vezes, muito maior do que o conhecimento que a gente tem sobre aquela biodiversidade, né, do que o conhecimento que a gente tem, que eu digo, dos pesquisadores, dos cientistas formais, acadêmicos, enfim. Ou seja, é uma parceria que tem tudo para dar certo, né? João, essa interação entre pesquisador e produtor rural é uma via de mão dupla também, né? Porque vocês ganham com as informações e esse produtor, quando tem contato com vocês, pesquisadores, também ganham informações valiosíssimas para a propriedade rural dele. Perfeito, assim, eu acho que esse é um aspecto extremamente importante quando a gente está falando de ciência cidadã, né? Que é uma rede ampla de benefícios, né? Todo mundo sai ganhando. Pesquisadores, população e a sociedade como um todo. E essas pessoas, sobretudo os habitantes da zona rural que você está se referindo, essas pessoas já são uma fonte enorme de conhecimento, assim, né? E conhecimento prático. Então, quando encontro essas duas formas de saber diferentes, assim, eu acho que todo mundo ganha, né? Então, todo mundo, eles veem os sapos lá, eles convivem com os sapos lá. E aí a gente chega para desmistificar, porque muita gente morre de nudo. Sim, tem medo de sapo. E aí, na hora que a gente chega para desmistificar, que a gente consegue um tempinho a mais para falar de ciência, de conservação, falar um pouco a mais sobre os sapos, a gente vê que todo mundo se surpreende. O que o sapo diz sobre o ambiente? O sapo diz coisas, primeiro, para um habitante rural, por que eu acho interessante alguém cuidar, ter conhecimento, zelar pelos sapos que tem no quintal, sobretudo na zona rural? Os sapos se alimentam muito de invertebrados, mosquitos, formigas, cupins, tá? Então, eles são importantíssimos para controlar a população, tanto de potenciais pragas da agricultura, ou seja, a gente está falando aí de um fator determinante até para o bolso da pessoa, quanto para a saúde, né? Então, você entra na internet, você joga lá sapo comendo escorpião. Tem um tanto de vídeo de sapo comendo escorpião. Só que ninguém vê. E na hora que a gente mostra isso para as pessoas, a gente fala, uai, mas tem escorpião aqui em casa o ano inteiro e o sapo come? Preciso de um sapo. Quero de um sapo no meu quintal. Não quero mais nada que faça mal. E não são só os anfíbios que dependem dessa ajuda do produtor, não. Os primatas também estão nesse radar e são parte essencial desta nova forma de estudo. Aqui no IMA são desenvolvidos diferentes projetos de pesquisa na área de ciência cidadã. Especificamente, o que eu estou relacionada é com os projetos com os primatas, né? Tem um título, né, que se chama Eu Vi um Macaco no Mato. Então, esse projeto especificamente é quando o proprietário rural ele contribui com a observação, né, a visualização dos macacos no ambiente natural. Projeto com primatas, a gente quer saber se eles estão voltando a aparecer nos quintais após a febre amarela, né? Principalmente alguns que teve um declínio maior. Então a gente usa a ciência e os pesquisadores que estão ali, os pesquisadores não acadêmicos, né? Para poder ajudar a gente nessa coleta de dados. Você aí de casa deve estar curioso para saber como é que é feito esse monitoramento dos primatas nas propriedades rurais. Esse aqui é um calendário desenvolvido pelas pesquisadoras. Esses calendários são entregues nas propriedades rurais. E os produtores, gente, vão fazendo as anotações aqui, ó, manualmente. O que significa essas anotações, Samara? Então, isso aqui significa todas as vezes que os primatas apareceram lá, né? Aí a gente tem uma legenda, que é um ouvidinho,
um olhinho e um bichinho completo para mostrar a vezes que ele aparece. Aí vai marcar se qual o macaco apareceu e o que ele fez. Se foi só visualização, se só ouviu ou se conseguiu contar. Ou seja, esse mês de julho aqui foi animado, né? Nós tivemos muitos primatas nas propriedades rurais do Espírito Santo. Eu tô vendo aqui um exemplo, ó, macaco prego, no dia 17, ele foi ouvido, ou seja, ele fez barulho, o morador viu o macaco e ainda registrou a quantidade, 7 macacos. Isso. É muito para um local só. Para um local só. Aí a gente consegue ver que os grupos variam, né? Mas estão sendo grupos bastante coesos, né? Bem cheinhos. Então, de todas que eu estive, né, que eu entreguei, fui muito bem recebida e dei sorte de praticamente todas as casas que eu bati tinha presença de macacos, né? Então eles vêm ou no quintal comer fruta, no pomar ou alguma plantação. Então o pessoal tem assim gostado de participar e anotar essas visitas. Meu nome é Zélia Judite Loss. Eu sou bióloga aposentadíssima, então é lógico que eu acho essa pesquisa, esse trabalho de observação, de coleta de informações sobre macacos, eu acho extremamente relevante e necessária. A gente sabe muito pouco dos nossos bichos. Então é uma oportunidade, mesmo estando aposentada, é uma oportunidade de eu contribuir e ajudar no desenvolvimento do trabalho. Com esse monitoramento que a gente tem feito junto com os produtores rurais, a gente consegue ver quais são as áreas onde os animais são mais visualizados, né? Então onde tem a maior incidência, muitas vezes porque a floresta está mais protegida ou tem mais recursos, e também como que está o estado dessas populações. No fim das contas, é a participação do produtor que sustenta tudo isso. É ele quem ajuda a ampliar conhecimento e proteger a biodiversidade também. Tudo que a gente está fazendo aqui, eu espero sim que sirva de vitrine, que seja replicado em outras partes do Brasil, né, com outros grupos. Eu estou falando de sapo, mas a gente tem projetos com borboleta, projetos com répteis, projetos com macacos, enfim. Aí é uma questão de cada pesquisador, dentro do contexto regional dele, propor perguntas, propor soluções, enfim, envolver o máximo de pessoas possíveis. Quando a gente consegue compreender isso, os potenciais, as limitações, a gente também consegue cuidar melhor, sobretudo cuidar, tirar o potencial da natureza, limitando respeitando os seus limites, né? Aprendendo a cuidar dela e aprendendo a viver em harmonia com esse meio ambiente. Acabou o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse mergulho no universo da ciência, direto do Instituto Nacional da Mata Atlântica aqui em Santa Teresa, na região dos Imigrantes. Quer rever o programa? É muito fácil, é muito simples, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber um pouquinho dos bastidores das nossas gravações? Então fique ligado nas redes sociais, Instagram e TikTok, no @bpfaustino ou no canal oficial do nosso programa, @Programa Negócio Rural. Mais uma semana que começa e que ela seja abençoada. Semana que vem temos um novo encontro aqui na tela da TV Tribuna Band. Eu, Bruno Faustino, te espero, hein? Até lá! Você assistiu Negócio Rural. Patrocínio Sicredi, crédito, consórcios e seguros para o seu agro prosperar. Sebrae, se tem transformação, tem Sebrae. Se tem Sebrae, tem propósito. E Orvel, a sua concessionária Renault no Espírito Santo.